Olá, amigos e amigas do Instagram, do YouTube, do Facebook. Como se faz para localizar aqui em Portugal uma criança que tenha sido vítima de rapto parental, ou como é chamado no Brasil, de sequestro internacional de menor? Você sabe, o rapto parental, ele ocorre quando a criança é retirada do seu país onde ela tem a moradia habitual por um dos pais, de maneira ilícita e é levada para outro país. Ou ainda, quando essa criança, esse menor de 16 anos, é retirado do seu país, onde ela tem a moradia habitual, de maneira lícita, mas é mantida de maneira ilícita em outro país. Você sabe também que Brasil e Portugal são signatários do Pacto de Haia para a prevenção do rapto parental. Sendo assim, cada um deles designou um órgão para ser a autoridade central. No Brasil, a autoridade central para o Pacto de Haia de Prevenção ao Rapto Parental é a Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Em Portugal, a autoridade central para este pacto é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Então, imaginemos a seguinte situação: a criança, ela morava, tinha sua residência habitual no Brasil e os pais estavam divorciados. Um dos pais pega essa criança de maneira lícita, com uma autorização de viagem, seja uma autorização de viagem emitida pelo judiciário ou devidamente autorizada pelo outro genitor, pela genitora, sai com essa criança de maneira lícita do Brasil, vem para Portugal a título de férias, mas chega aqui, estabelece moradia. Estabelece moradia em relação à criança de maneira ilícita, porque não existe uma autorização judicial para que essa criança fixe residência aqui em Portugal. Bom, e aí, como é que se procede? Bom, o pai ou a mãe que foi deixado para trás no Brasil deve procurar a autoridade central para o Pacto de Haia no Brasil, fazer as devidas instruções, mostrar lá a sentença de guarda dessa criança, comprovar a paternidade, maternidade, comprovar a residência habitual dessa criança no Brasil, comprovar que essa criança saiu do Brasil, indicar data em que ela saiu, etc. E aí, essa autoridade central no Brasil, tendo notícia que essa criança está em Portugal, vai entrar em contato com a autoridade central de Portugal, no caso a Direção-Geral de Serviços de Reinserção e Serviços Prisionais, e vai pedir para a autoridade central portuguesa tentar localizar esta criança. E como funciona essa localização? Bom, aqui em Portugal, para você ter acesso aos serviços básicos de saúde, de educação pública, você precisa de um atestado de moradia. Esse atestado de moradia, ele é emitido pelas chamadas juntas de freguesia, que são órgãos municipais, e a partir do momento que você obtém esse atestado de moradia, você pode fazer a sua inscrição no Serviço Nacional de Saúde, como por exemplo para você obter a sua vacina, e ainda você pode pedir matricular essa criança nos serviços de educação pública. Então, se essa criança veio para o Brasil, está mantida em Portugal de maneira ilícita, ou ainda que ela tenha vindo de maneira ilícita e esteja sendo mantida de maneira ilícita também aqui em Portugal, um dos caminhos é, ao você informar o número do passaporte do pai ou da mãe que sequestrou esta criança, que promoveu o rapto parental, com essa identificação de passaporte, as autoridades portuguesas conseguem localizar, em primeiro lugar, o número de contribuinte, porque aqui em Portugal, como em demais países,
Para você conseguir os serviços mais básicos, como por exemplo contratar um serviço de telefonia celular, você precisa de um número de contribuinte, que equivale ao CPF no Brasil. Sem esse número de contribuinte, você não contrata quase que nenhum serviço. Você está à margem da sociedade. E aí, com esse NIF, que é como é chamado o CPF aqui em Portugal, você consegue rastrear o atestado de moradia dessa pessoa, identificar em qual município essa pessoa está morando, em qual bairro, em qual freguesia. Você consegue identificar em qual escola essa criança está eventualmente matriculada, e a partir daí, a partir desta localização, a autoridade central portuguesa vai identificar as condições que essa criança encontra-se mantida aqui em Portugal e tentar uma negociação amigável. E aí, caso essa negociação amigável fracasse, e aí são tomadas as medidas judiciais. Mas o caminho do rastreio da pessoa que promoveu o rapto é esse. Para ela estar aqui em Portugal e usufruir os serviços básicos de saúde e educação, ela precisa de um atestado de moradia. E ainda que essa pessoa queira se manter clandestina, imagine a seguinte situação: para você se locomover aqui em Portugal, para você frequentar um restaurante, você precisa apresentar um certificado de vacinação. Para você ter o certificado de vacinação, você precisa obrigatoriamente ter um chamado número de utente do Serviço Nacional de Saúde Portuguesa, o número de usuário. Por outro lado, para você ter esse número de utente, número de usuário do Serviço Nacional de Saúde Portuguesa, você precisa de um atestado de moradia. E aí uma coisa leva a outra, e aí de alguma forma a autoridade portuguesa consegue localizar esta criança para as primeiras providências. E é isto. Eu espero que esse tipo de recado tenha sido útil para você. Se foi, por favor, comente, dê uma curtida e compartilhe com os amigos, tá bom? Fique bem.